Queremos dar um saludo a todos nossos hermanos e dizer um feliz sábado. Queridos hermanos, hoje estamos desfrutando de um dia primaveril. Estamos tão agradecidos com o Senhor porque depois de semanas de chuva, agora estamos mirando a luz do sol outra vez. Os animais estão contentes, os pajaritos cantando e também nós outros agradecidos com o Senhor. Também queremos, hermanos, dizer: estamos este final de semana aún pedindo, hermanos, ajudem-nos a promocionar a escola Missão Final. Este ministério, hermanos, tinha uma escola excelente. Esta escola, hermanos, cobrávamos $1,000 ou $1,200 por estes cursos, pero agora estamos fazendo grátis. Agora é grátis e temos excelentes matérias, um programa de desintoxicação, fitoterapia, epigenética. Assim, hermanos, que pedimos a que os hermanos nos ajudem a promocionar com suas amistades, com seus hermanos, com sua lista de contato. Domingo, cada domingo, você pode estudar de maneira grátis. Se você não pode domingo, aí está a classe gravada e pode fazer durante a semana. Se não quer fazer todas as matérias, haga o que pueda e al dia que pueda, pero estudia com nós outros. Também, hermanos, quero dar outro anúncio. É que agora, meus hermanos, temos uma página de videos. Antes teníamos nomás, hermanos, em las redes sociais nosso material, pero como hablamos temas que le gustam escuchar a ustedes, temas que a vezes são muito pesados para estas redes sociais e nos cortam, como YouTube nos cortaram e teníamos, hermanos, quase 4,000 suscritos e nos cortaram a página. E agora, hermanos, abrimos então, apunta aí, puestosdeavanzada.com, plural, puestosdeavanzada.com. E aí você vai encontrar vídeos sobre a Reforma Pro Saúde, vídeos sobre profecias, vídeos sobre a obra médico-missioneira, vídeos sobre puestos de avançada, vídeos sobre a escola Madison. Há muitos vídeos aí, e aí podemos, hermanos, falar de todos os temas, incluso aquele tema do braço, não? Que se põe ao braço sem que nos cortem nada. Agora, hermanos, estamos dependendo de estar falando assim enigmas por parábolas, porque não podemos falar claramente os temas, porque nos cortam das redes sociais. Pero agora temos nossa própria página, como se for igualito YouTube. Você pode dar like, pode inscrever-se, pode recomendar a outros, share, compartilhar, não? E desta maneira pode ver todos os temas sem que nos vão a cortar e desaparecer com os vídeos. Esta semana subimos um vídeo sobre o carvão vegetal ativado. E que crê? Já me deram a primeira advertência a la outra página que abrimos em YouTube. Portanto, hermanos, estamos desanimados com YouTube, com essas redes sociais, porque nos querem controlar o que vamos estar falando. E de aqui adelante vai ser cada vez pior. Portanto, venga a nossa página, puestosdeavanzada.com, recomenda com outros, e aí estão todos os temas, sem nenhuma censura. E você vai poder escuchar os temas, sabendo que não vai ser derrumbada a página. Bueno, são muitas as notícias, pero vamos ao temário, porque temos um tema excelente, hermanos, que estamos estudando, e vamos para a parte 4, los obreros de la 11ª hora, hermanos, los obreros de la 11ª hora, e la fé de Jesus. Este tema, meus hermanos, estou maravillado que tanta luz temos em la Bíblia Sagrada e em el espírito de profecia. Queremos, hermanos, que ustedes desfrutem de todo esto, preparando um remanente para a crise que viene. Já estão a las puertas, mis hermanos, los juicios divinos. Já está a las puertas, mis hermanos, el decreto dominical. Já está a las puertas la outra epidemia ou pandemia. Já está a las puertas, hermanos, la quiebra de la economía. Todo se está moviendo a la manera tan rápida, mis hermanos, pero hace falta levantar-se um remanente que vai ser o grupo, mis hermanos, que Deus vai usar em el tiempo del fin. Por isso, estou enamorado destes temas. Vamos orar, hermanos, com reverência, pedir que Deus bendiga su santa palavra, e eu vou aqui encarme para pedir a bendição del Senhor. Oremos. Amado Padre, graças
Gracias, Señor, porque nos ha dado el privilegio de vivir a la última hora, cuando los obreros de la 11ª hora se van a levantar para abrazar este ministerio sagrado. Bendice tus atalayas, tus sentinelas, Senhor, aqueles que são ou devem ser transmissores de luz para esta hora. Despierta las vírgenes, bendice tu obra, tu iglesia, Senhor, tu pueblo. Oramos por las almas, queremos pedir por el colportaje, Senhor, despierta este ministerio. Ayúdanos, Senhor, a abrir la clínica para dar los tratamentos naturales como tú mandas en tu palabra y como Jesús, cuando vino a la tierra, nos dio el ejemplo de cómo hacer, sanar a las personas. Bendice, Señor, la escuela para que podamos traer la verdadera educación, que es permitir que el maestro de maestros sea nuestro líder a través de su santa palabra. Bendice mis hermanos, mi familia. Bendice, Senhor, também mis hermanos en este ministerio. Úngenos con tu Espírito para que podamos unirnos e llevar adelante tus intereses, tus negócios eternos, Senhor. Guarda ahora e bendice tu palavra que não regrese vacía. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Amém. Muy bien, mis hermanos, otra vez estamos estudiando el tema, mis hermanos, la fe de Jesús. La fe en Jesús es la fe del atrio, la fe en Cristo. Juan 1:29, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, el santuario es el secreto. Estudiamos, mis hermanos, ya un recorrido o un pequeño resumen, un repaso de los otros temas. Estudiamos en Hebreos 12, que estamos, hermanos, en este mundo corriendo una carrera. Y dice el apóstol Pablo en Hebreos 12, 1 y 2, que debemos dejar para atrás todo peso y todo pecado. Aquel tiempo los hombres usaban una túnica, no usaban pantalones como tengo. Y esta túnica era como una falda de una señora que al correr, si hubiera algún peso, esto le trabaría las piernas de manera que no pudiera, como ahora que usamos pantalones, correr de manera tan fácil. Por tanto, Pablo dijo, hay que dejar todo peso y pecado, porque hay cosas que son un peso, pero no llega a la vez ser un pecado. Y ahí hablamos, hermanos, que debemos ser veganos, que debemos, hermanos, dejar toda contemplación del entretenimiento de las vitrinas de Satanás y a la vez abandonar el pecado. Pero ¿cuál era el secreto? Dice así, mirando firmemente, contemplando el autor de nuestra salvación, el autor y mantenedor de la fe, Jesucristo. Él, hermanos, fue adelante, Él abrió el camino, Él nos da el ejemplo y nosotros debemos seguirlo y de esta manera, hermanos, vamos a alcanzar la victoria. Y hermanos, ese es muy importante, este tema, la fe de Jesús. ¿Por qué la victoria? La Biblia dice en Apocalipsis 3, 12, 3, 7 veces, al que venciere. Y la última bienaventuranza del victorioso está el versículo 21, 3:21 de Apocalipsis, a la carta de la Odisea, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hermanos, cuando yo leo esto, yo me quedo maravillado, porque ¿cómo puede Dios llamarme a mí, un ser humano pecador, caído, depravado, que estou em rebelião contra sua lei, contra seu governo, chamar-me a mim a sentar-me com ele? Por isso, meus irmãos, agora Deus quer fazer uma obra com nós outros e em nós outros que não temos ideia. E não solamente devemos ter a fé em Jesus, que é a justificação ou o perdão de nossos pecados, pero devemos também ter, estudamos já em Apocalipse 14, 12, a fé de Jesus. Y la fe de Jesús, hermanos, es la fe que nos vaya a adentrar al lugar santísimo, como dice el libro de Hebreos, ya estudiamos, ¿no? El capítulo 4, versículo 15 al 16, capítulo 10, versículos 21 y 22 del libro de Hebreos. Por tanto, debemos
agora acercar-nos porque estamos apartados al trono de la gracia. ¿Y quién está al trono de la gracia? Es Dios el Padre. Por tanto, a través de Jesús, tenemos el acceso al trono de la gracia o a la presencia de Dios, y por eso podemos ahora, hermanos, ser reintegrados a la familia del cielo, la familia celestial. Qué tema tan hermoso de cómo vencer el pecado. Y de ahí, hermanos, ahora entramos en un momento muy delicado, porque la iglesia mira este tema, mis hermanos, con cierto cuidado, porque hay una doctrina de perfeccionismo, y esta doctrina, mis hermanos, es una doctrina de fariseos. Y por eso nosotros predicamos del fariseo, de Lucas, y predicamos de los fariseos. Hablamos de Nicodemo, de Zaqueo, diciendo, hermanos, de que esta doctrina de los fariseos es tan o más peligrosa que la doctrina del liberalismo, porque de la misma manera que un liberal no puede ir al cielo con todos sus pecados, él también fanático, podemos decir, o legalista, o judaizante, también no puede entrar en el cielo. Porque não confia em la gracia, em la misericórdia, la compasión e la justicia de Jesus, quando confia em seus próprios méritos, em suas próprias obras, em seus próprios bienes materiais ou seus talentos, e de esta maneira perde la entrada del cielo. Por isso, hermanos, temos que estudar este tema de maneira muito profunda, para que podamos entender, mis hermanos, de que este momento o inimigo se está esforçando para poder, hermanos, cerrar la puerta del cielo para nosotros. Vamos a la Biblia, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Quisiera leer un texto muy bonito que está en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Osías, vi al Señor. Bueno, hermanos, esto parece que no es algo muy común. Yo no sé cuántas veces usted miró al Señor. Los hermanos pentecostales siempre cuentan, ¿no?, que tuvieron un sueño, que miraron al Señor. Pero, hermanos, yo nunca miré al Señor en la realidad. En sueños sí, una vez, cuando apenas conocí esta doctrina, estaba tan emocionado que en mi sueño, ¿no?, soñando cuando estaba dormido, yo miré la venida del Señor y era algo asustador y hermoso a la vez. Entonces, pero era un sueño. E muitas pessoas estão todo momento, hermanos, dizendo: Deus falou comigo, Deus me mostrou. E quando em realidade, hermanos, não é certo. Isto não é certo. Eu lo que tuve foi um sonho. Não é que eu vi o Senhor que venia, como o profeta, não? Diz em livro de Judas: não, hermanos, Deus não se revela a qualquer pessoa, nem de qualquer maneira. O Deus, quando se vai revelar, hermanos, ele toma um profeta, lo purifica. Bueno, isso já vamos ver aqui. Não é que vai aparecer a qualquer pessoa assim, de qualquer maneira. Se ele lo hiciera, estaríamos muertos. E já você vai mirar por quê. Quando uma pessoa todo tempo está dizendo: Deus me falou, Deus me mostrou, muito é fruto de sua imaginação, porque Deus, hermanos, não pode chegar com qualquer pessoa de qualquer maneira, lo mataria, porque somos pecadores. Disse assim, hermanos, disse o profeta Isaías 6:1, vi eu ao Senhor. Uau, essa é uma teofania. Em teologia se diz uma manifestação de Deus, pero não como Cristo que vino a la tierra velando su gloria. E de aí, claro, a gente lo pudiera acercar-se a Ele, falar com Ele e mirarlo, ¿no? Pero si Ele viene com su gloria, seríamos todos muertos. Por isso, hermanos, quando aqueles fariseus e líderes diziam: salvou a outro, salva-te a ti mesmo. E Jesus, hermanos, aí sofrendo a cruz, ele pudiera sair de aí, porque eles não lo estavam matando. Ele voluntariamente se entregou. Ele se entregou como um cordeiro, como um holocausto por nós outros. Pero ele, hermanos, se pudiera salir, se tomara esta decisão, porque ele podia salir, nós outros estaríamos perdidos. E por isso, hermanos, ele não manifestou sua glória, sua divindade, sua autoridade, sua luz, seu poder, porque se ele lo hiciera ao revés de quem iba a morir, não era Jesus, eram os que estavam fazendo toda aquela obra.
Portanto, quando alguém está dizendo todo momento que Deus lo revelou, especialmente os hermanos evangélicos, não tem ideia, hermanos, essa é a imaginação de uno, lo lleva muito lejos. E já vou ler isso em este librito que está em inglês aqui, em um momento. Diz assim, então, a palavra de Deus assim: vi yo al Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, e sus faldas llenavam el templo. Por encima de él havia serafines, cada uno tenía 6 alas, com 2 cobriam sus rostros, e com 2 cobriam sus pies, e com 2 volavam. Miren, mis hermanos, que tremenda visão. Esta visão aqui não foi, hermanos, porque comió muita pizza la noite anterior. Não, hermanos, esta visão foi real. E disse a um que mirou los serafines. E qual é a diferença de los serafines para los querubines, como está em Ezequiel? Este livro, Conflito de los Siglos, apunta, e eu não vou ler porque senão empiezo a ler muito, toma muito tempo e desvia do tema que quero dar. A la página, mis hermanos, 466 e 467 deste livro, Conflito de los Siglos. Apunta aí, porque aqui diz claramente, mis hermanos, de que esses querubines e esses serafines são o mesmo. Qual é a diferença de um homem para outro? Allá em Ezequiel aparecem os querubines que têm 4 alas e aqui os serafines têm 6 alas, pero estão em el mesmo lugar, arriba del trono de Deus, por abaixo del trono de Deus. Em outras palavras, eles estão em contato direto com o Senhor. E disse assim, hermanos, o livro de Isaías 6:2, disse: cada um tinha 6 alas. Versículo 3: e el uno e al outro dava vozes, dizendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieran con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermanos, esta expresión não é uma expressão assim apenas do santuário para que identifiquemos com o santuário. É uma expressão, hermanos, teológica de que não se pode entrar, não há já acesso. Quando llena de humo a casa, como em Apocalipse 15:8, é que está terminando a graça. Ponga atenção em isto, hermanos, está terminando a graça. Por isso que Isaías 6, hermanos, é como que uma tipologia ou uma parábola para o tempo del fim, que assim como Deus vai fazer uma obra por Isaías para trabalhar por el pueblo, também a la 11ª hora, quando esté para cerrar a graça, quando esté para terminar a obra de Deus na terra, Deus tem que purificar um remanente. Queridos hermanos, a casa se llenou de humo. Eu não vou ler esta profecia em Apocalipse 15, porque allá está terminando a graça. E no capítulo 14 temos os 3 mensagens angelicales, ou de los 3 ángeles, e ao capítulo 16 temos as 7 plagas. Quer dizer que o capítulo 15 está entre meio, quando se dá o último mensagem, o mensagem de los 3 ángeles, e agora o início de las plagas, que já não há salvação, já terminou a obra de Deus, agora vem o castigo aqueles que receberam a marca da bestia, aqueles que não aceptaram o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós outros e não têm o sello del Deus viviente, estarão desprotegidos a la hora de las plagas. Queridos hermanos, entonces, quem sabe um dia haga um sermão sobre isto, porque quando disse, hermanos, e la casa se llenou de humo, quer dizer, está, mis hermanos, terminando a oportunidade para o pueblo de Deus. Então, agora vem o tema que quero dar el dia de hoje, versículo 8. Estou lendo Isaías 6:8. Entonces dije, ay de mí, que yo soy muerto, porque siendo hombre imundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, cuando un ser humano tiene, y yo no sé si digo esta palabra, el privilegio, pues yo no sé si quiero tener este privilegio, de ver al Señor así de esta manera,
Isso não é tão solamente, entre comillas, um privilégio, isto é assustador. Porque um ser humano que está, como disse o profeta Isaías, habitando em meio a seres humanos corruptos, a seres humanos imorais, depravados, e agora, hermanos, com toda esta basura dentro de nós outros, que entrou por los ojos, por los oídos, por el contacto, la comida que comemos, el ambiente profano, la abominación que está por toda parte, e agora temos um vislumbre de la gloria, de la pureza, del brillo de la santidad de Dios, que dice el profeta, hermanos, ay de mí, ahora sí me muero, acabó la vida, porque la gloria era tan fuerte, hermanos, tan poderosa, que es como que un relámpago le atraviesa delante de los ojos, lo ciega, como que lo debilita. Si usted va al libro de Daniel, pasó lo mismo con Daniel, y no era el Señor, él no miró el Señor a su trono. Daniel, hermanos, fue visitado por Gabriel, que es un querubín que está en lugar de Lucifer, que ahora es Satanás. E este capítulo 10, versículo 8, dice así que cuando vino Gabriel y vino Jesús y Daniel ya no se pudiera más, hermanos, ni siquiera sostener sobre sus propias piernas, sus rodillas temblaran y quedó al piso como un perrito en 4 patas. Daniel ya no tenía fuerzas en su cuerpo. Y Isaías dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto el Rey Jehová de los ejércitos. Hermanos, rápido, el Señor tuvo que interceder por este profeta, porque él se sentía muriendo, la vida se le escapaba. Por eso yo le digo, de que cuando una persona todo el tiempo está diciendo, como los hermanos evangélicos, pentecostales, todo momento están diciendo, oh, el Señor se me apareció y que me habló y que me dijo así y me dijo así. No, hermanos, no es cierto. É claro que uno entiende a sinceridade de los hermanos, a veces su imaginación es muy fértil y escuchan voces y sueñan a la noche y ahí salen diciendo que miraron al Señor, cuando esto no es cierto de esta manera. Hermanos, cuando Dios se manifiesta a un ser humano, la persona pierde la vida si no es la intercesión del Señor. Mira lo que dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él, mi boca dijo, he aquí que esto tocó sus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, miren, para que Dios pueda manifestarse a una persona, Dios tiene que hacer una obra en esta persona. Ahora, mis hermanos, el tema de hoy, no estoy cambiando el tema es la fe de Jesús. ¿Por qué Jesús pudo vencer el pecado? Porque Jesús, hermanos, tenía una relación tan íntima con el Padre que él pudo, mis hermanos, mantenerse arriba de las tentaciones de Satanás. El Padre lo guiaba de una manera muy especial a través del Espíritu Santo. Eso está en el libro El deseado de todas las gentes. Por tanto, mis hermanos, pocos hombres tuvieron en esta vida este privilegio de tener una relación tan cerca de Jesús como él tuvo con el Padre. Por eso Jesús es nuestro Salvador, por esto Jesús es nuestro ejemplo, y por eso Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia o perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces Jesús tenía una relación tan íntima con el Padre que el Padre lo guiaba a cada día, a cada paso, y de esta manera nunca el Señor Jesús cayó en pecado, nunca abandonó la relación con el Padre, permitiendo que el enemigo lo llevara a pecar. Entonces, mis hermanos, también otros hombres en la tierra disfrutaron de una comunión con Dios muy íntima, como mencionaba de Daniel, y pudiera hablar de Enoch, y pudiera hablar de Juan el Bautista. Y yo leí, hermanos, que estos hombres son colocados como ejemplos de santificación. José en Egipto, Daniel en Babilonia, y así, hermanos, ahora Isaías también, hermanos,
siente la presencia del Señor, se debilita, casi se muere, pero el Señor le tocó de manera rápida con un carbón encendido en sus labios y de esta manera, dice así, hermanos, que le fue quitada su culpa y fue limpio de su pecado. De esta manera ahora él pudiera, hermanos, permanecer, porque si usted lee a la secuencia, viene la misión de Isaías. Y de la misma manera, para el tiempo del fin, hermanos, Dios quiere levantar, no un Isaías, no un Daniel, no un José, no un Enoque apenas, pero Dios va a levantar, como dice Apocalipsis 7, y Apocalipsis capítulo 14, 144,000 personas tocadas con carbón encendido del trono de Dios. Hermanos, y esta experiencia de Isaías es para nosotros, hermanos, un ánimo de que debemos proseguir en nuestra relación íntima con el Señor para que podamos vencer nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra rebelión, nuestra transgresión y podamos estar limpios para servir al Señor. Yo primero quiero, hermanos, de manera pública, pedir perdón a Dios y pedir perdón a la iglesia, porque por muchos años, hermanos, yo tenía una reserva con este tema, porque yo pensaba como piensa la mayoría. Y usted va a decir, pastor, ¿cómo piensa la mayoría? La mayoría piensa, mis hermanos, de la siguiente manera: nosotros estamos en este mundo de pecados, este mundo está entregado a la maldad, y nosotros desde que nacemos en este mundo, como dice Salmo 51:5, en pecado me concebió mi mamá. Entonces yo tengo que, hasta cuando venga el Señor, yo tengo que seguir pecando, porque yo tengo una naturaleza caída, pecaminosa, y de esta manera, hermanos, yo no me puedo librar de esta naturaleza, y tengo que, por decir, aceptar que soy un pecador y que voy a continuar pecando hasta cuando venga el Señor. Este foi mi pecado, hermanos, por creer em algo que não é bíblico. Não está esta doutrina em la palavra de Deus. Então, agora você vai dizer, ¿de onde vem esta ideia, então? Esta ideia, meus hermanos, entrou em el catolicismo romano. Então, meus hermanos, esta teoria del pecado original, e por isso o catolicismo bautiza el bebê, porque el bebê, al nacer, ya tiene el pecado original por nacer en este mundo condenado y por tanto este bebé es digno de la segunda muerte y si este bebé no es bautizado va a ser un pagano y por tanto está perdido. Y de ahí, hermanos, que se bautizan los bebés con esta doctrina del catolicismo romano. Por tanto, hermanos, cuando nosotros miramos esta doctrina católica está entrando al adventismo, porque, mis hermanos, la Biblia habla de una perfección y el Espíritu y Profecía habla también de una perfección. Y esta perfección, mis hermanos, es para que podamos servir al Señor y podamos también prepararnos para su reino. Pero, hermanos, lo que siempre he escuchado de que esta doctrina del perfeccionismo no es bíblica y que ninguno puede ser perfecto. Y esto entró a la cabeza de los pastores como también de las iglesias. Y por tanto, hermanos, nomás vamos al miércoles y decimos, hermanos, ore por mí porque estoy enfrentando una tribulación muy grande, caída en pecado, pero que Dios me ayude a dejar este pecado. Y de esta manera, hermanos, una vez que Dios me perdona, regreso otra vez, y Dios me perdona y regreso otra vez, y así creemos, así está en nuestra cabeza, que vamos a llegar hasta cuando venga el Señor, y de ahí el Señor nos va a tocar ahora, y va a haber una magia, una transformación de esta naturaleza caída, pecaminosa, y ahora vamos a pasar a ser seres santos, y que nunca más vamos a pecar. Hermanos, estoy tan triste porque he creído en tanta cosa equivocada. Y hoy, hermanos, cuando empiezo a leer, estudiar, bueno, digo hoy, pero no, ya vengo mucho tiempo ya estudiando, leyendo, hermanos. Entonces yo le confieso, yo tengo que ahora pedir perdón a Dios y pedir perdón a la iglesia, porque por muchos años, hermanos, yo prediqué una abominación. ¿Por qué, mis hermanos? Si el Dios que yo sirvo no tiene poder de
cambiar mi carácter, de perdonar mi pecado, de, como dice aqui com Isaías, de tocar mis lábios e purificar-me. E então estamos servindo um Deus como os muçulmanos, os budistas, maometanos. Hermanos, nós outros estamos então igualito que qualquer outra religião. Então, meus irmãos, nós outros entendemos a hora de que por ter uma natureza caída, pecaminosa, eu não posso vencer minha debilidade, não posso vencer meu vício, não posso vencer meu pecado. E assim vamos, irmãos, talvez deixamos de fumar, talvez deixamos de adulterar, pero seguimos, irmãos, com um carácter cheio de orgulho, cheio de egoísmo, cheio de violência. Pero estamos tranquilos porque pensamos que desta maneira, meus irmãos, podemos chegar ao cielo assim desta maneira. Então, irmãos, de agora adelante, eu quisiera pedir que você siga esta série. Esta série vai ser larga, ok? Esta série sobre a fé de Jesus. Porque, meus irmãos, chegamos ao momento em que devemos aprender que assim como Jesus venceu a carne, também devemos vencer a carne. Antes de ir ao Espírito de Profecia, porque eu estou mirando a hora aqui e meu tempo passa volando, eu quisiera ler alguns textos para que você pudesse acompanhar-me e que podamos ver, irmãos, que tremendo que a Bíblia tem tanta luz e por tanto tempo uno vivendo desta maneira sem conhecer esta luz. Diz assim o capítulo 8 do livro de Romanos. Vamos começar com a Bíblia e depois vou falar um pouco em el Espírito de Profecia. Pero é uma série, não é que é o primeiro e último tema. Estamos fazendo uma série de temas sobre os obreiros de la 11ª hora e a fé de Jesus. Estou lendo agora, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque se vivis conforme a la carne, morireis. Mas há outra opção. Mas se por el Espírito hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Então, hermanos, aqui já temos, hermanos, um poderoso versículo da palavra de Deus, e nadie pode cambiar isto, de que eu tenho a opção de vivir em la carne e morir, ou vivir em espírito e vivir. Portanto, a obra do Espírito é matar a carne. E o apóstolo Pablo em Gálatas disse, hermanos, que devemos ser crucificados com Cristo. E ao ser crucificado, devemos morir. E agora Cristo deve viver em nós outros. Hermanos, então, temos que agora de aqui adelante estudar, hermanos, que aquele evangelho que recebimos, aquele evangelho que creímos hasta agora, é um evangelho, hermanos, muito débil, que não tem poder. Pero há um evangelho, hermanos, verdadeiro, e ao mesmo livro de Romanos, se você lê o capítulo 1 comigo, e você vai chegar a esta conclusão, aqui diz assim, hermanos, o livro de Romanos, diz assim, o capítulo 1, o versículo 16, porque não me avergüenzo del evangelho, porque es que, hermanos, el poder de Dios para salvação a todo aquele que cree, al judío primeiramente e também al grego. Portanto, hermanos, este evangelho verdadeiro, o evangelho de la Bíblia, é um evangelho de poder. E este evangelho de poder, hermanos, tem uma obra que fazer em nós outros. E se não alcança a ser esta obra, porque não podemos creer, então estaremos em problemas, porque nem sequer vamos ao cielo e muito menos a ser a obra que Deus demanda que hagamos em esta hora. Agora você empieza a entender porque o adventismo moderno não pode concluir a obra de Deus em la tierra. Hermanos, há um versículo poderoso hablando de esto em el libro de Juan, el Evangelho de Juan. Se você lê o capítulo 1 comigo, Evangelho de Juan, diz assim, hermanos, el evangelista, depois de Lucas e antes de Hechos, Juan capítulo 1, versículo 12, mira lo que diz a poderosa palavra de Deus, diz, mas a todos, Juan 1:12, los que le recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos hermanos, Deus não vai emplear em sua obra a ninguno que não seja su hijo.
E a todos os que são recebidos como hijos de Deus, o Senhor los vai dar potestade, poder, autoridade para hacer a obra que Ele nos chamou para hacer. Deus não tem nietos, Deus não tem sobrinos, Deus quer ter hijos que Ele pueda dar poder para hacer su obra. Portanto, mis hermanos, eu estou maravilhado leyendo todos esses versículos, porque, mis hermanos, uno dice assim, não, pues eu sou pecador. E Deus sabe, então Deus me vai perdonar. Pero há problema com esto. Há problema com esto. Se eu sou pecador e Deus me vai perdonando, e a Bíblia tem montão de versículos para provar que Deus nos perdona, como Juan 1:9, e há vários versículos, não? Diz assim, hermanos, que nós somos pecadores. Romanos 3:23, todos pecaram. Pero agora, hermanos, de seguir pecando, esta é a trampa. Seguir pecando, mis hermanos, esta é a trampa. E tem algo mais. Deus não me vai rechazar em seu reino porque eu roubei, adulterei, que matei. Não, Deus não nos vai rechazar em seu reino porque temos esta lista de obras malas. Pero Deus nos vai rechazar se rechazamos o poder que Ele colocou a nossa disposição para vencer e nós não hicimos caso. Preferimos seguir com Satanás, preferimos seguir com o vício, preferimos seguir com nossa debilidade, preferimos seguir com nosso pecado, de que buscar a santificação. Aí, hermanos, é onde nós vamos estudar muito este tema. Eu quisiera comentar de que estamos para abrir a escola Madison, a escola de profetas. Eu tenho aqui uma lista de livros, hermanos, que eu quero pedir a los estudiantes que tenham, que comprem, que leiam. Os que leem inglês, pues claro, têm ventaja, ¿no? Porque alguns livros estão traduzidos ao espanhol, pero a maioria não. Por dizer, hermanos, cara a cara com o Evangelho. Cara a cara com o Evangelho, este livro é poderoso. El retorno de la lluvia tardía. Que livro tão poderoso, hermanos. Há que estudar a história de 1888, de 1957. Há que estudar a história do Adventismo, hermanos, e agora entender, não é que a lluvia tardía vai a venir. Não. A lluvia tardía já vino, pero a igreja rechazou. Agora, o que devemos orar e esperar é por el regresso de la lluvia tardía, porque la lluvia tardía já vino. El decreto dominical já estava às portas, todo estava em ordem, pero a igreja regressou ao deserto. Então, temos que estudar todo esto, hermanos, para entender qual é o plano que Deus tem para nós. Esta lista de livros está excelente, herido na casa de seus amigos. É essencial ou não? Lo que hizo Deus em Cristo pode hacerlo em todo ser humano. Este livro, hermanos, o título já lo está dizendo. Lo que hizo Deus em Cristo pode hacerlo em todo ser humano. Por isso estamos predicando agora a fé de Jesus. Purificar e concluir a teologia de la última geração em 14 pontos. Mira que livros hermosos. Teologia de la última geração em 14 pontos. Escalofrío, adorando em el trono de Satanás, uma visão del cielo. Este, mais que todo, é livro que habla de la música. Hermanos, hoje Satanás ha abierto la puerta, está escancarada la puerta para la música mundana, profana, la música irreverente dentro de la iglesia, con guitarra y con instrumentos de repercusión, hermanos, que temblan las paredes y estamos adorando al Señor y hay mucha emoción y mucha sensualidad. Hermanos, todo eso es diabólico. La música sacra eleva el ser humano, prepara la mente para la recepción de la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, tenemos que en este momento leer esos libros y aprender, mis hermanos, de esta obra. Hay otro de música y adoración, El dilema de la distracción. Ahora este libro que voy a mencionar ahora, La mente de Cristo, hermanos. Poderoso livro. Esses livros podem ser encontrados em internet, em PDF, pero a la escuela estaremos colocando el papel, el material a la mano de los hermanos para que podamos estudiar. Esta bibliografía, hermanos, es una bibliografía poderosa. Queremos colocar a la mano de los que vão a estudiar con nosotros para aprender, hermanos,
toda esta luz que vamos estar recebendo da palavra de Deus, do Espírito de profecia e também desses materiais. Portanto, meus irmãos, agora vem o ponto. Pastor, ¿podemos vencer nossos pecados? ¿Podemos ser como Jesus? Porque nunca nos ensinaram isto. Hermanos, este é um tema maravilhoso, mas é um tema de conflito. Porque há um grupo que diz que jamás podemos em esta vida lograr a perfeição. E há outro grupo, meus irmãos, que busca a perfeição, pero busca a perfeição basado em seu próprio esforço. E os dois grupos estão completamente equivocados. Portanto, irmãos, temos que estudar agora como podemos vencer, pero não vencer por nossas próprias forças. Por isso, agora devemos estudar esses temas e vamos estar predicando vários temas sobre estes pontos de como nós outros podemos vencer. Vamos, meus irmãos, deixar um pouquinho a Bíblia, que vou usar um pouco o Espírito de profecia. Aqui tem um livro, irmãos. Mira, aqui diz o livro Desejado de todas as gentes, página 622, o capítulo Não se turbe vuestro coração. Diz assim, irmãos: El Senhor nos enseñará nuestro deber, tan voluntariamente como alguna outra persona. Hermanos, assim como Jesus foi educado, orientado por el Espírito Santo, que era enviado por parte de seu Padre, também aqui está dizendo de que a la reta final vai haver um remanente que o Espírito Santo vai guiar e que Jesus vai estar com eles através de seu Espírito de maneira tão direta como Jesus estava ligado ao Padre. Sigo lendo. Se acudimos a Ele com fé, nos dirá seus mistérios a nós outros, de que maneira? Personalmente. Glória a Deus. Nosso coração arderá com frequência em nós outros mesmos, quando Ele se ponga em comunhão com nós outros, como lo hizo com Enoch. E eu me acordo também como quando Jesus visitou a Josué, porque Josué tinha que entrar, passando por Jericó, entrar a la tierra de la promesa, e Jesus lo guiou, hermanos. E aqui disse que também Jesus estuvo com Enoch, e também estuvo com Job, e também estuvo com Daniel, e também estuvo com muitos homens e mulheres, não? Sigo lendo. Agora vem a parte, hermanos, que me tocou demasiado, e me quedei maravilhado. Los que decidan, hermano, hermana, escucha esto. Los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de presentarle su caso, exactamente qué conducta seguir. Y recibirán no solamente sabiduría, sino fuerza. Glória a Deus, hermanos. Se les impartirá poder para obedecer, para servir, según lo prometió Cristo. Queridos hermanos, eu estou maravilhado. Eu estou maravilhado. Porque este texto, hermanos, é como uma chave que abre todo o mistério. Todo aquele mistério que não podemos deixar de pecar, que devemos seguir com esta natureza pecaminosa, hasta que Deus tenha misericórdia de nós outros e nos arranque este vírus del pecado e para sempre vamos estar livres. Não, hermanos. Aqui disse claramente o oposto. E por isso, hermanos, que há muitos adventistas hoje que já não querem ler Ellen White, já não querem ler os livros rojos, o livro do Espírito de Profecia. Porque, meus irmãos, esta teologia adventista é contra aquela teologia, irmãos, evangélica, que Jesus salva, apenas levanta a mão, você já tem a salvação. Claro, meus irmãos, que Jesus salva, não temos dúvida, pero aquella, meus irmãos, é a experiência del átrio, pero agora devemos entrar ao lugar santo para acercar-nos ao trono de la gracia, ao lugar santíssimo, e aí enfrenta, irmãos, ou melhor, inicia o processo de santificação. Portanto, hermanos, o processo de justificação ou perdão é apenas o que abre a relação com o Senhor. Para que podamos crescer em uma relação com o Senhor, necessitamos conhecer o processo de la santificação. Por isso, Hebreus 12:14 diz: seguir la paz com todos e la santificação, sin la qual nadie verá
el Señor. Hermanos, portanto, a Bíblia tem a base segura para lo que estamos hablando, sin equivocación. Leia outra vez aqui, diz assim: los que decidan no hacer en ningún ramo algo que desagrade a Dios, sabrán, después de apresentar-lhe su caso, exatamente que conduta seguir. E disse: vamos receber não somente sabedoria como Salomão, pero poder para vencer. Por isso leí aqui em el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos lo recebieran, lo aceptaram como su Salvador, vão receber agora poder para serem hechos hijos de Deus. Hermanos, em este momento eu estou maravillado, eu estou temblando, hermanos, estou enamorado destes livros outra vez, com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, porque é como se eu agora descobriera como ir ao cielo. E hasta agora, mis hermanos, me sinto culpable, como que estava enganando-me a mim mesmo e enganando a igreja, enganando a la gente por 40 anos. E agora vejo, hermanos, que isto, mis hermanos, está mais claro que o sol del meio-dia. Portanto, mis hermanos, aqui diz a sierva del Senhor, los que decidam. Então, se você pode dizer assim: não, eu não creio isto. Ok, você não pode decidir. Pero se eu creio que mi Jesus é todo-poderoso e Ele tem toda a autoridade em los cielos e na terra, e assim como o Padre pudo manter a Jesus sem pecar, também Jesus tem poder para manter-me por el poder del Espírito Santo, não por minha própria força, sem pecar. Alabado seja o Senhor. E a la vez que descubro isto, hermanos, agora tenho que estudar como eu tenho que comportar-me para manter-me unido a Ele. Como tenho, mis hermanos, que preparar-me para que quando venga o assalto, a tentação, a debilidade, eu não escorregue, não descarrie e me pueda manter firme em seus caminhos. Hermanos, então, aqui diz claramente que vamos receber não somente sabedoria, sino força. O Senhor mesmo nos vai ensinar, Ele mesmo nos vai guiar, Ele mesmo nos vai agarrar de la mano para que podamos caminhar com Ele. E desta maneira, mis hermanos, podamos então sair vitoriosos. Hermanos, então, estamos agora diante de tema fantástico. E, mis hermanos, qual é a diferença del evangelho adventista para o evangelho de los evangélicos? El evangelho de los evangélicos, mis hermanos, alcança nomás a primeira etapa e de aí, hermanos, que trava e não avança. Porque, hermanos, uma vez que uma pessoa acepta a Cristo, levanta a mão e derrama algumas lágrimas e já está aceptado como hijo de Deus, e hasta aqui todo está bem, não há nenhum problema em esto. Esta, mis hermanos, deve ser a primeira etapa, quando uma pessoa reconhece que não pode avançar solo e que necessita de Jesus. Esta é a primeira etapa. Pero esta parte, mis hermanos, queda inconclusa se não há em el santuário processo de intercessão ou de juízo ou de expiação. Portanto, hermanos, qual é a doutrina adventista? A doutrina evangélica mis hermanos, uma doutrina que empieza bem, pero não tem, hermanos, santuário, portanto, não tem necessidade de sumo sacerdote, porque não há santuário, portanto, não tem a lei, não há reivindicação da lei de Deus, e, portanto, não há juízo, não há cessação do cierre da graça, e tampouco, hermanos, não tem uma doutrina de 144.000, porque não há uma missão mundial. E de esta maneira, mis hermanos, não há cierre de la gracia. Então, eu lhe pergunto, se não temos santuário, nem lei, nem sumo sacerdote, nem 144.000, nem cierre de graça, acabou o adventismo. Estamos caminhando agora a passos largos para ver com nossos próprios olhos quando se vai terminar o adventismo, se não nos despertamos em tempo. Portanto, mis hermanos, agora entendo, porque quando chegamos em uma igreja e abrimos algum desses livros e no mais meia hora de estar falando já nos corre, não, isto não é doutrina adventista, vete de aqui, porque, hermanos, não suportam a luz.
La luz es demasiado fuerte, es como dar arroz integral a un bebé, le va a hacer mal porque no está preparado. Los hermanos adventistas modernos, hermanos, no saben casi nada de nuestra doctrina y por tanto, hermanos, cualquier cosa los ofende. Ahora, hermanos, escucha esto. Si es que vamos a vivir 20 años más, si es que vamos a vivir 20 años más, no sabemos del futuro. Usted sabe qué va a pasar con la iglesia presbiteriana dentro de 20 años? Usted já se ha preguntado lo que vai passar com a igreja luterana se vamos 20 anos mais? Hermanos, não vai sobrar nada, nem o nome dessas igrejas. Estão desaparecendo. As igrejas luterana, presbiteriana eram igrejas, hermanos, a seu tempo, ortodoxas, eram igrejas, mis hermanos, bíblicas, eram igrejas proféticas, como Lutero em 1517, pero o mundo, hermanos, tragou estas igrejas, estão desaparecendo, no mais queda seus edifícios, que são muito bonitos, e alguns todavia estão aí para vender ou para rentar. Hermanos, será que o adventismo vai caminhar de la mesma maneira? Queridos hermanos, entonces, desde o tempo del pastor Desmond Ford, que atacou duramente o santuário, hermanos, viene uma debilidade tão grande a la doutrina adventista ahora, mis hermanos, por causa de que nós estamos regressando a creer em el pecado original. E de aí, hermanos, entonces, se nós creemos em el pecado original, que eu tenho uma tendência carnal que eu não posso vencer, então para que vou lutar? Para que, como dijo o desejado agora, por que vou decidir não fazer nada que desagrade a Deus, que eu sei que vou desagradar a Deus, eu sei que vou, a algum momento vou tropeçar, em algum momento vou fazer algo mal, então para que vou estar lutando? E de aí, hermanos, que a igreja não está podendo sair adelante. Agora vem a pergunta, e Jesus como era? Porque se nós temos um pecado original, e Jesus então, ele não era humano? Porque se nós temos um pecado original, por isso se bautizam os bebês, e que não, de nada sirve esforçar-se, porque não vamos vencer esta carne. E como Jesus venceu? Então ele não tinha o pecado original? E em outras palavras, aí está a grande guerra entre os teólogos, porque muitos dizem que Jesus heredou a carne de Adão antes de pecar. E isto, hermanos, é um grande problema para a teologia, porque se Jesus, ele heredou a natureza de Adão antes de comer del fruto proibido, então ele não pode ser, como diz Hebreus, ser tentado em todo a nossa semelhança, porque ele não tem esta inclinação como nós outros a pecar. E de aí, mis hermanos, que agora vem outro problema. Jesus, então, nasceu com qual natureza? E se Jesus não tem nossa natureza, ele não pode ser nosso Salvador. ¿Por que Jesus não permitiu que viniera um ángel à terra salvar o homem e nenhum ser celestial? E se tinha que venir o mesmo Deus para salvar-nos? Porque, mis hermanos, ele tinha que ter uma natureza divina para poder rescatar o homem, nomás o Criador lo pode fazer, pero a la vez tenía que tener una naturaleza humana, como hombre agarrar la mano del hombre y como Dios agarrar la mano del Padre y de esta manera ser el puente para traernos de regreso de nuestro hoyo donde cayemos. Por eso, mis hermanos, entonces, cuando nosotros miramos que Jesús, como dice este evangelio barato, este evangelio secular, Él no tiene una naturaleza humana como la de nosotros. Entonces, ¿cómo Él va a impartir su justicia a nosotros? Porque, mis hermanos, Él no es hombre como nosotros. Él era como Adán. Y nosotros, entonces, ahora, 6.000 años de pecado, vamos apenas lamentar que Él no puede ser nuestro Salvador. Y hay otra cosa también muy terrible en eso todo, mis hermanos, es de que si es que tenemos esta naturaleza pecaminosa, y vamos a pecar hasta la venida de Jesús, le hago una pregunta a los que entienden bien la Biblia. ¿Cómo vamos a pasar por el periodo cuando Jesús salga del lugar santísimo? Cuando Jesús termine la expiación, ¿cómo vamos a pasar por este lapso de tiempo que Él sale del lugar santísimo en el cielo y venga a la tierra? ¿Cómo vamos a estar en ese tiempo que no sabemos cuánto tiempo es?
Pero se sabemos, se seguimos pecando, hasta que Ele venga, hasta que Ele chegue, quem nos vai perdonar nossos pecados? Então, isto cria um grande problema, porque se somos pecadores, hasta que Ele venga, e que agora já não há sumo sacerdote, já não há perdão, já não há salvação, em outras palavras, vamos estar todos perdidos. Portanto, mis hermanos, solamente hay una manera de entender este tema a la luz de la Biblia y a la luz del Espíritu de Profecía. Es que ahora Dios tiene que transformar este carácter que tengo. Ahora usted va a decir, pastor, pero ¿es naturaleza carnal o carácter? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Porque, mis hermanos, nosotros no creemos en el pecado original. Nosotros creemos en la responsabilidad, la madurez espiritual de que yo entienda que Jesús murió por mí para darme no solamente el perdón de mis pecados pasados, pero poder para no seguir pecando. En otras palabras, Él nos quiere llevar a la victoria. Entonces, ahora viene el conflicto, porque la iglesia, hermanos, así estão peleando de que esse processo de perfeição ou perfeccionismo é equivocado, porque não entendemos a palavra perfeição. Porque, meus irmãos, se eu analiso a palavra perfeição, a la luz de que analisamos a perfeição? Por dizer, se diz, ai, que mulher tão bonita, ou que mulher tão feia. Pero a que está comparando o bonito? Porque antes, se você vai à Idade Média, bonita era una mujer gorda. Ahora, hermanos, bonita es una mujer flaca. Pero ¿cuál es bonita entonces? ¿La de la Edad Media o de la edad ahora moderna? Por tanto, depende la perfección a que se compara perfección. Por decir, si yo voy a analizar esta palabra a la luz de la perfección absoluta, yo te digo algo, los ángeles no son perfectos. Porque un ángel puede ser bonito, puede ser fuerte, tener mucha luz, tener mucha consagración, pero él no es como Dios. Entonces el ángel no es perfecto. Dios es eterno, el ángel no es eterno. Dios tiene vida propia, él fue a la cruz y levantó de la sepultura. Un ángel no puede hacerlo. Entonces el ángel no es perfecto tampoco. Y entonces, hermanos, a la luz de qué estamos hablando que algo es perfecto. Por decir, como yo mencionaba al tema número 2, cuando nace mi bebé, y yo le miro y digo, ¡uy, qué hermoso! Es perfecto. Pero ¿cómo perfecto? Ni abrió los ojos, no sabe comer, no sabe manejar. ¿Se acuerda que hablé esto, no? Pero yo le estoy diciendo a la gente, es perfecto. ¿Por qué? Porque a la vez, a la edad en que está, una hora de vida o una semana de vida, todo funciona en aquella etapa. Por tanto, ahora como padre o como madre, miramos e dizemos, é perfeito, porque tem olhos, tem boca, tem braços, tem manos, pero não sabe manejar um carro, não sabe trabalhar, não sabe falar, pero é perfeito a esta edad. Portanto, hermanos, nós também agora podemos chegar, ou melhor, devemos chegar a la perfeição agora. Então, hermanos, se eu estou 40 anos em la igreja, 40 años en la iglesia, nunca gané un alma, nunca fui fiel a los diezmos, nunca guardé correctamente la ley de Dios, ¿cómo yo puedo reivindicar que soy perfecto? Por tanto, mis hermanos, el punto es que es la perfección. Entonces, mis hermanos, en este momento, nosotros estamos dando los primeros pasos en estos temas, donde que queremos, hermanos, colocar delante de ustedes de que sí debemos lograr este año la comprensión de lo que es perfección. Y perfección es, como dice Apocalipsis 14:12, los que tienen la fe de Jesús. Y de ahí, hermanos, de lograr esta perfección, podemos decir, hermanos, que ahora, como Isaías capítulo 6, podemos ahora decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Queridos hermanos, entonces, no es algo de otro mundo lo que vamos a estudiar. No es que yo tengo que ser así, con una luz a la cabeza y con alas como querubines o serafines. No, hermanos, nosotros tenemos que ser como Pablo, como los discípulos, ¿no? Consagrados y entregados a la obra del Señor, pero no amando el pecado. Ahora, ¿qué es pecado?
Hermanos, conforme a la teología barata, al evangelio secular, pecado, mis hermanos, es una condición que está en nosotros como un defunto que está amarrado a mi espalda y que yo no puedo dejar. No es cierto. La única definición de pecado está en la definición que presenta el libro Conflicto de los Siglos a la página 526. Y ahí está aquel famoso versículo que es la única definición de pecado en la Biblia, que es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pero la mayoría ve Juan como el discípulo del amor, pero cuando habla de ley, de juicio, no, ahí ya no le gusta escuchar esta doctrina, pero mira lo que dice 1 de Juan 3:4, que está en este texto del conflicto de los siglos. Dice así: nadie se engaña a sí mismo, página 526, nadie se engaña a sí mismo creyendo que puede volverse santo mientras viole premeditadamente uno de los principios divinos. Un pecado cometido deliberadamente acalla la voz atestiguadora del Espíritu y separa el alma de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Y hermanos, escuchen esto. Ahí está primero de Juan 3:4, ¿no? El pecado no es, hermanos, por decir una naturaleza carnal, una tendencia al pecado. No, 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 no. El pecado, hermanos, es una decisión de romper, de quebrantar el mandamiento sagrado. Y por tanto dice así, hermanos, que este pecado nos separa de Dios. Dice, todo aquel que peca y está entre colchetes, transgrede la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Por tanto, mis hermanos, hoy estamos en este tema tan importante, mis hermanos, porque aquí este capítulo, la verdadera santificación o la verdadera conversión, es esencial. Está diciendo, mis hermanos, claramente de que el pecado nos separa de Dios, y este es bíblicamente, no lo que pienso, lo que escuché de un pastor o de una iglesia, bíblicamente, con la palabra en puño, con la espada a la mano. Pecado es la transgresión de la ley. Por tanto, pecado no es una condición caída, pecado no es, mis hermanos, una naturaleza pecaminosa, como siempre yo prediqué esto de manera equivocada, porque yo escuchaba esto, hermanos. Pecado es una decisión de hacer algo que desagrada a Dios. Por eso yo le decía de que Dios no nos va a impedir de ir al cielo porque hicimos una cosa mala, quem sabe robar, mentir, adulterar, pero Dios nos va a impedir el cielo si nosotros recibimos la luz y rechazamos la luz. Esta va a ser, mis hermanos, la ocasión por la cual Dios va a cerrar el cielo a los pecadores. Entonces, mis hermanos, dice la sierva del Señor, mis hermanos, no necesitamos retener ninguna inclinación pecaminosa. Wow, cuando yo leí esto, hermanos, yo me quedé pensando, wow, y yo tantos años pensando así, ay, pero mis pensamientos. Entonces, hermanos, vamos a trabajar un poquito, ya tengo 5 minutos para terminar este temario de hoy, pero vamos a seguir estudiando un poco más de esto. Aquí tengo un libro, hermanos, qué triste que no encontré mi libro, pues yo tengo libro por todas las cajas, como estamos mudando para el campo, ya no encuentro todos los libros. Aquí tengo un poco a la biblioteca, pero no encuentro. Agarré de mi esposa, que ella estudia inglés y lee mejor inglés, y entonces agarré el libro de ella. Aquí dice así, hermanos, mente, carácter y personalidad, tomo 2, el tomo 2. Mente, carácter y personalidad, tomo 2. Hay un capítulo todo, hermanos, en este libro, tomo 2, sobre la imaginación. Porque siempre pensamos que el pecado es porque está en mi naturaleza y que me empuja a pecar, y de esta manera tengo que pecar. No, escucha esto que dice así. The first work, está en inglés, ¿ok? Of those who would reform is to purify the imagination. La primera obra de aquellos que quieren purificarse, de aquellos que quieren reformarse, es purificar la imaginación. Hermanos, el enemigo nos agarra aquí.
E nossa primeira obra que devemos, disse aqui, hermanos, reformar, é purificar nossa imaginação. Este capítulo habla muito del poder de los pensamentos. La página, sempre digo la página, em inglês, 595, mente, carácter e personalidade, tomo 2. Então, hermanos, por isso que, para que eu pueda ter a fé de Jesus, esse vai ser o outro tema, um outro tema futuro, temos que ter a mente de Jesus, porque Jesus não tinha uma imaginação, hermanos, febril, apaixonante, llena de pasiones carnales. Sua mente estava centrada em la obra de Deus. Por isso me gostou o tema que empecé com Isaías, porque Isaías, hermanos, ele estava em el templo e quando o Senhor lhe perguntou, e a quem vamos enviar para que haga a obra? Está para terminar a graça, o povo vai ser destruído. Isaías disse, aqui, Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Quando Jesus resplandece, hermanos, a la carretera de Damasco, e Jesus agora viene não como um carpinteiro, não como um bebê em el pesebre, pero aparece em glória. São Pablo, quase muerto, cai muerto em la carretera e quedou ciego por el brillo de la glória de Deus, porque quando Jesus habla com um ser humano, o ser humano não suporta a glória de Deus, e agora então viene Ananías, e agora São Pablo, mis hermanos, habla com Jesus, ele disse, Senhor, que queres que eu haga? Hermanos, los 144,000 temos que limpiar nuestra imaginación, tener la mente de Cristo, tener nuestra mente ocupada en la obra de Dios, nuestra mente voltada, mis hermanos, para las cosas espirituales, porque, mis hermanos, si nos volvemos espirituales, vamos vivir, e se somos carnales, vamos morir, dice el libro de Romanos. Portanto, mis hermanos, en esta hora nosotros tenemos que regresar a la palabra, aprender los textos de memoria, cantar cantos, dedicarnos a ganar almas, e de esta maneira, mis hermanos, Deus nos vai dar a vitória. Termino, mis hermanos, leyendo Romanos 8, versículo 1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los hermanos pentecostales siempre leen e entienden que Dios nos libró de la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, porque la justificación falsa no quiere nada con la ley de Dios, no quiere nada con la santificación, no quiere nada con el santuario, no quiere nada con la ley divina, pero dice la palabra que Dios quiere librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¡Wow, hermanos! ¿Para qué? Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Queridos hermanos, entonces, Jesús vai venir a la tierra. E quando Jesus termine a obra de intercessão, não vai haver, hermanos, em este lapso de tempo, quando empieza, hermanos, quando já não há graça, quando cerrou a porta da graça, já não há intercessor. Necessitamos viver, mis hermanos, por la justicia de Deus, obedeciendo a los mandamientos de Deus. Por isso dice el libro de Apocalipsis 14:12, aqui está a paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Querido hermano, querida hermana, el Señor nos ama mucho y ha hecho un plan de enviar su Espíritu con poder para darnos la victoria en la carne, para que podamos vivir en la justicia de Dios, la pureza del cielo. Le gustaría hoy, como Isaías, pedir al Señor que enviara un ángel a tocar nuestros labios con un carbón encendido. ¿Le gustaría a usted ser purificado? Yo quiero orar este momento y pedir la unción del Espíritu Santo. Con reverencia, vamos a adorar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia.
Aqui estamos a tus pies para agradecer, Senhor, por esta luz. Ajuda-nos a reflejar tu caráter. Ajuda-nos a ser santos. Ajuda-nos a ser puros. Ajuda-nos a ser perfeitos, aun como um bebê, Senhor, para glorificar tu nome. Bendice a tua igreja, tu pueblo, tu obra, Senhor. Te lo pedimos todo por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém. Queridos irmãos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, meus irmãos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6:17 diz: porque chegou o grande dia da ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, meus irmãos, a tus amistades, tus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar